Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de contribuir financeiramente com a obra que o Senhor está fazendo através da CPC, através de outros ministérios, como foi colocado aqui também, como o trabalho que a Alessandra faz, o trabalho que o Araújo faz. E é um prazer, Senhor Deus, é uma honra muito grande a gente participar disso. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor visite a cada pessoa que contribui, cada pessoa também que às vezes está sem condição de contribuir, abençoando, abrindo portas. Pai, que nós possamos viver uma vida com uma atitude sempre generosa, lembrando que também faz parte do Evangelho assistirmos as pessoas com necessidade. Abençoa essa igreja também na sua saúde financeira, que nós possamos ter o dinheiro para usar de acordo com aquilo que é a tua vontade, o ministério que o Senhor quer que nós exerçamos, onde aqui estamos inseridos, e também as pessoas que abençoamos financeiramente, Senhor Deus. Muito obrigado por esse privilégio de participar dessa contribuição, participar dessa obra dessa forma. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Marcos 6:34. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Meus irmãos, o mundo, o Brasil, antes, durante e principalmente pós-pandemia, foi, é e continuará sendo um mundo faminto. As pessoas estão com fome, fome física, fome de pão material, mas também fome espiritual, do pão vivo que desceu do céu, fome de esperança, fome de uma perspectiva. As pessoas estão famintas. E nós não podemos mais ir pregar a elas de mãos vazias. Quando Jesus ordenou aos discípulos que dessem de comer a multidão, dai-lhes vós mesmo de comer a eles, ele não esperava uma estratégia para resolver o problema, até porque ele já sabia o que ia acontecer. No outro relato, o relato lá de João, a gente está muito claro que Jesus deu a ordem a Filipe, mas já sabia o que ia acontecer, né? Ele já sabia que iria ter a multiplicação dos pães e peixes. E aí surge a pergunta, quais os objetivos de Jesus, quais seriam os objetivos de Jesus em dar uma ordem aos discípulos que ele sabia ser impossível de ser cumprida ou de ser obedecida? Para refletir. Não havia condição de obedecer aquela ordem. Dar de comer. Eram mais de 5.000 pessoas. Os entendidos dizem que eram mais de 12.000, porque homens, mulheres e crianças não eram contadas. E o texto fala de 5.000. Então, era uma ordem, naquela altura, não é? Naquele lugar,
impossível de ser obedecida. Então, quais eram os objetivos de Jesus ao dar essa ordem? Só que essa ordem, dai-lhes vós mesmos de comer, não é uma ordem só que ficou lá para os discípulos daquele momento, mas é a mesmíssima ordem que é dada hoje. Hoje o Senhor diz para mim e para você, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus chega para você, André, e fala, olha aí, olha o mundo, como é que está, o mundo está faminto, você tem que dar de comer esse pessoal, aos seus vizinhos, ao seu bairro, às pessoas carentes que atravessam o seu caminho. Do mesmo jeito, com você, Carlos, e com você, Alessandra, e com você, Kívia, Claudinho, Léo, Rubens e Carla, é a mesma ordem. Jesus hoje está ordenando para a CPC e a cada um de nós que levantemos os olhos e contemplemos essa fome física. As pessoas estão morrendo de fome. A pandemia agravou o problema da fome. Muitas pessoas desempregadas. O relato aí do Araújo, o relato da Alessandra. Quantas pessoas necessitadas cruzam o nosso caminho? E a ordem de Jesus é a mesma. Agora, se nós pensarmos o tamanho, por exemplo, da CPC, né? O tamanho do projeto FIC-ID, o tamanho do projeto que é liderado pela Alessandra, é uma ordem assim impossível de ser obedecida. Nós não temos condição de resolver o problema de Belo Horizonte, nós não temos condição de resolver o problema da Grande BH, até do nosso bairro, muito menos do Brasil. Uma ordem impossível de ser obedecida. Mas quais são os objetivos de Jesus quando ele nos dá essa ordem? E eu entendo, meus irmãos, que essa ordem ela tem 3 objetivos muito, muito claros para mim. Para os discípulos de ontem, para os discípulos daquela época e para os discípulos de hoje. Para mim e para você. Para os seguidores de Jesus daquela época e para os seguidores de Jesus de hoje e de ontem, né? Então, eu queria que você guardasse essas 3 palavrinhas: responsabilidade, disponibilidade e impossibilidade. Eu acho que o primeiro grande objetivo de Jesus era nos fazer ver e avaliar e medir a nossa responsabilidade. Como seguidores de Jesus, nós precisamos entender que a responsabilidade de saciar a fome física e principalmente a fome espiritual é nossa, é da igreja. Tudo bem, muitas pessoas estão envolvidas em saciar a fome física, não é? Nós temos aí várias organizações como Lions, Rotary, Escoteiro, iniciativas de empresas, ONGs, as mais diversas, e mesmo assim ainda há um desafio enorme. A igreja não pode fechar os olhos à fome física, ok? Nós não podemos fechar os olhos. Mas e a fome espiritual? Quem é que vai pregar? É o Lions? É o Rotary? É o PT? É o PSDB? São os Alcoólicos Anônimos? Quem vai? São os escoteiros? Sobre quem pesa essa responsabilidade? Sobre a igreja. Sobre você, Márcia, sobre você, Erlon, você, Jennifer, Silverinho, Gilson, Denise, Cris, Isabel, Ana Luísa, Priscila. É sobre nós, sobre a igreja. Então, essa ordem que Jesus dá é para nos dar uma sacudida, para que a gente possa avaliar, medir, considerar o tamanho da nossa responsabilidade. Nós não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo. Nós temos que dar resposta às pessoas que estão morrendo de fome física, mas, sobretudo, de fome espiritual. Então, esse é o primeiro objetivo. Mas há um segundo objetivo, que é medir, avaliar o tamanho da nossa disponibilidade. Nós temos o que na nossa mão? No meio daquela multidão toda, havia ali um menino, um pré-adolescente, talvez, com 5 pães e 2 peixinhos. E o que ele fez? Ele entregou
os 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. E todos nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Todos nós temos alguma coisa para oferecer. Todos. Todos nós temos dons, talentos que precisam ser colocados na presença de Deus. Todos nós temos algum dom, algum talento a ser colocado à disposição de Jesus. E agora é hora da gente ver o tamanho da nossa disponibilidade. Você, Regina, você, Miraca, você, Ana Luísa, você tem colocado seus dons e talentos à disposição de Jesus? Qual é o nome, ou quais seriam os nomes dos nossos pães e peixes? Um curso superior, um curso técnico, uma habilidade, um dom, um talento. Tudo isso tem que ser colocado nas mãos de Jesus, para que ele possa fazer o milagre. Então, quando Jesus nos questiona, ou quando Jesus nos dá uma ordem, dizendo, vocês têm que dar de comer para esse povo, ele quer que nós avaliemos o tamanho da nossa disponibilidade. Então, ele quer que a gente faça uma avaliação do tamanho da nossa responsabilidade e, em segundo lugar, o tamanho da nossa disponibilidade. Mas há um terceiro objetivo. O terceiro objetivo, quando Jesus nos dá essa ordem, é que nós possamos medir, avaliar, repensar o tamanho da nossa impossibilidade. Porque, convenhamos, 5 pães e 2 peixinhos não dava para nada diante daquela enorme multidão. Uma multidão já é muita gente. Uma grande multidão, então, é muito mais gente. Né? O que significava 5 pães e 2 peixinhos? Então, quando nós avaliamos a nossa impossibilidade, nós corremos para aquele que é todo-poderoso, que é o mesmo ontem, hoje será eternamente, que tem todo o poder na mão. Nós olhamos, entendemos que a responsabilidade é nossa, nos colocamos à disposição do Senhor e oramos, Senhor, a responsabilidade é nossa, mas nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. É impossível do ponto de vista humano. E aí, Jesus recolhe aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta diante de Deus e ora e faz um milagre a tal ponto que ainda sobram 12 cestos cheios. 5 pães e 2 peixes não resolve o problema. Não resolve o problema da fome de uma multidão. Mas nas mãos do Senhor não só alimenta milhares, como ainda sobram 12 cestos cheios. Né? Então, nós estamos diante de uma grande responsabilidade. Né? E qual é a nossa resposta? Lá no Isaías capítulo 6, a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Quando eu estava lá na cama do hospital, lá com Covid, Deus falou muito ao meu coração, e eu falei com Deus assim, se eu sair daqui, eu quero dedicar cada minuto da minha vida para aquilo que realmente vale a pena. E muitas imagens que vocês viram aí, eu vi ao vivo. Paulinho, que está aí participando conosco hoje, viu também quando nós fizemos distribuição de alimentos no campo de refugiados de guerra Santa Filomena, lá em Angola. Há muita gente sofrendo, gente. E Deus hoje está querendo que avaliemos a nossa responsabilidade, a nossa disponibilidade e entendamos que não é possível, é absolutamente impossível de fazer qualquer coisa sem Ele. Sem mim, nada podereis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Então, eu queria que a gente tivesse um momento de oração, sabe, gente? Responsabilidade, disponibilidade e impossibilidade. Mais do que bolar uma estratégia, um plano de ação, o que Deus quer ver é o nosso coração. E aí ele vem e fala as estratégias, como falou para a Alessandra, como falou para o Araújo,
não é? E aí a gente pensa assim, mas é tão pouco. Ah, o Marcelo está fazendo esse esforço, vai conseguir 65 cestas. Isso diante do Brasil enorme aí, isso representa muito pouco. Mas eu posso lhes afirmar que para aquela pessoa que vai receber, significa 100%. E todos nós podemos fazer alguma coisa. Deixa Deus falar com você agora. Vamos ter um momento de oração e você vai olhar para dentro de você mesmo e vai fazer essa avaliação. Você está entendendo que a responsabilidade é minha, é sua? Está entendendo que Deus quer ouvir de nós o eis-me aqui, a nossa disponibilidade? Está entendendo que é impossível fazer sem Ele? Responsabilidade, disponibilidade, impossibilidade. Ore aí agora, eu vou dar um momento para a gente orar, todos nós, Kívia, John, Isabel, Sâmara, Alexandre, Claudinho, José Paulo, cada um de nós, João Vitor. Vamos orar. Vamos ter um minuto de oração. Senhor Deus e Pai, à semelhança, ó Deus, de Isaías, eu quero dizer aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eu estou entendendo, ó Deus, que a responsabilidade é minha, Senhor, como seguidor do Senhor. Estou entendendo, ó Deus, que eu tenho que colocar o que eu tenho de dom e talento nas tuas mãos. Mas entendo também, ó Deus, que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Mas conta comigo, Senhor. Use-me, Pai. E usa cada irmão que está aqui, nessa plataforma, nesse culto, Senhor. Para que possamos ser instrumentos do Senhor para saciar a fome física e, sobretudo, a fome espiritual. A fome de esperança num mundo que está completamente perdido, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude, Pai. Ajuda-me, Senhor. Oh, Jesus. Abençoa, Deus, que essa palavra possa cair em boa terra e possa dar frutos, ó Deus. Frutos, ó. Deus, eu oro muito em favor da Alessandra e peço que o Senhor possa abençoá-la em nome de Jesus. Trabalho lindo, Deus, que ela tem feito. Abençoa a tua serva, Pai. Abençoa Araújo e toda a sua equipe, ó Deus. Que eles possam continuar sendo bênção para centenas de pessoas, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.